Olá, boa tarde a todos. Eu sou Fernanda Caroline, faço parte da representação discente geral, sou doutoranda da Universidade Federal da Bahia e hoje estarei aqui com vocês recebendo os nossos palestrantes. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do quinto encontro online do programa de pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas. É uma alegria ter vocês aqui conosco nessa tarde, que promete ser inspiradora e cheia de aprendizados. Vale ressaltar que o tema do encontro online desse ano, ele foi definido a partir das nossas dificuldades em comunicar ciência. Então, como a professora Rita citou ontem, essa foi uma questão levada para o nosso colegiado geral e discutida entre os representantes discentes. E entendemos que muitos de nós temos dificuldades na elaboração de vídeos dinâmicos, resumos em poucas palavras e divulgação científica em uma linguagem mais acessível à população. Pensando nisso, delimitamos o tema do nosso quinto encontro online, que é capacitação e aperfeiçoamento na divulgação científica. Então, seguindo com a nossa programação, o tema de hoje é produção audiovisual na ciência e divulgação científica na sociedade, um campo cada vez mais necessário para aproximar a ciência da população e ampliar o impacto do conhecimento que geramos. Aproveito para agradecer a presença dos discentes, docentes, palestrantes e convidados que estão nos acompanhando pela transmissão e já convido vocês a interagirem no nosso chat que está logo aqui do lado. A equipe está acompanhando tudo por lá. Então aproveitem para tirar as suas dúvidas. Dando continuidade à nossa programação, temos agora a palestra Comunicar Ciência com Criatividade. Como usar o audiovisual a favor da pesquisa, com Gabriel Santos, da Universidade Federal de Pelotas. Gabriel é pesquisador, formado em cinema, é mestrando em ciências fisiológicas e membro dos grupos de pesquisa Neurocell e LaNeuro. E ele tem atuado na ciência e possui experiências em comunicação e publicidade. Gabriel, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu só preciso de uma ajudinha aqui para compartilhar a tela. Gente, boa tarde. Como a Fernanda já falou, eu sou o Gabriel. Primeiramente, eu queria agradecer principalmente a coordenação aqui da UFPEL, o Paulo, que fez a ponte, e a Fernanda, o Renan, toda a equipe de organização, a Francesca também. Eu sou mestrando do PPG-MCF e eu estou longe de ser referência em divulgação científica, mas eu espero que eu possa contribuir com alguma coisa da minha experiência hoje com vocês. Então, por favor, anotem as perguntas, me perguntem o que vocês têm dúvida, porque como eu vou trazer um conteúdo de uma área completamente diferente, talvez não seja habitual para muita gente. Então, eu sou bacharel em cinema. Eu achei que quando eu entrei eu era o único, mas eu vi que no programa tem muita gente que é multidisciplinar. Então, atualmente eu trabalho com avaliação dos efeitos do extrato da farinha do bagaço de uva. Então, é um subproduto da indústria vitivinícola, só que em esferoide de astrócitos in vitro, exposto a diferente quantidade de toriga nacional. A minha orientadora é a professora Isabel, aqui do programa também. E só para contextualizar, para eu conseguir explicar exatamente como funciona cada coisa, queria falar um pouco de como eu cheguei aqui. Então, eu sou natural de Araraquara, ali do interior de São Paulo. Não sei se tem alguém da região ali. Mas, como é uma cidade pequena, basicamente todas as férias ali, a Unesp, dali, ela acabava fazendo sessões de cinema. E era aberto ao público, eu acabei indo, me interessando. E comecei a fazer vários curtas, principalmente ali no ensino médio. Eu gostava bastante. E com isso eu acabei entrando como fotógrafo em diversas empresas, por ali por volta de 2017. Então, prestei para o Enem. Só, na época tinham acho que 11 cursos só de cinema públicos no país. E ali em São Paulo não tinha nenhum. Então, eu acabei vindo aqui para o Rio Grande do Sul, aqui em Pelotas, e onde eu tô até hoje, tá? Então, aqui eu fiz toda a graduação, eu morei toda a parte da graduação na casa do estudante, e se alguém já foi numa casa do estudante, sabe que simplesmente você cai ali, tem diversas pessoas que você nunca viu, e você tem que conviver com essas pessoas porque é o que te mantém ali. Mas, por sorte, eu acabei morando toda a graduação com dois colegas que faziam a faculdade de medicina, aqui também, e eles gostavam de verdade. E como todo mundo ali era baixa renda, a gente só ficava estudando.
Então, com isso, eu comecei a trabalhar com publicidade aqui em Pelotas. Eu trabalhei numa empresa aqui no Parque Uno, se alguém conhece, mas que ela gerenciava algumas marcas grandes. Então, como diversas marcas de montadoras de automóveis. Então, a Renault, a Hyundai, a GWM, enfim. Eu acabei fazendo diversos projetos aqui. E basicamente o que eu fazia era pegar a empresa e trabalhar para posicionar ela no digital, que principalmente ali na época da pandemia, quem não entrou no digital, quem não começou a usar as redes sociais, acabou meio que falindo. Então, só que nisso eu já sempre fui muito curioso, né? Então eu buscava entender praticamente tudo para conseguir melhorar, basicamente. Então, ali na publicidade, é tudo envolto, tá? Só que os artigos que eu encontrava para como vender mais ou qualquer coisa do gênero era muito vago, então tinha um rigor muito, muito péssimo. Na publicidade ali eu acabei caindo nos estudos comportamentais, então ali de Skinner, do Pavlov, do, dos reforços intermitentes, eu acabei cada vez mais me aprofundando e comecei a pegar algumas cadeiras de biologia celular, psicanálise, histologia, e esses meus colegas iam me auxiliando conforme eu ia passando nas matérias. Então, foi numa dessas matérias que eu acabei conhecendo a professora Isabel, que foi design comportamental e mídias de curta duração, como mecanismo de adição. E como eu já tinha feito histologia, ela me chamou para ser monitor na matéria. Então, eu acabei gostando e eu fui pegando cada vez mais matérias. Então, ali na época, eu já estudava os efeitos deletérios das redes sociais, que era principalmente os Reels, ou TikTok, ou YouTube Shorts, que são esses mecanismos mais rápidos de vídeo. Então, nessa época, eu acabei prestando a prova para o programa e passei, mas como eu não tinha nada no Lattes, eu tive que ralar muito na prova. Então, cada vez mais eu estou tentando tapar essas lacunas de conhecimento que ainda tem. Por exemplo, estatística, então eu apanho ainda muito. Então, tem muita coisa pendente, tá? Então, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês de como a gente vai conseguir trabalhar isso e, principalmente, eu quero que vocês saiam com uma ideia inicial de como a gente pode produzir e distribuir algum conteúdo audiovisual. Então, preparei esses... O número ali saiu errado, preparei alguns tópicos, tá? Então, só para a gente iniciar, esse é o Bisão de Altamira, de 1500 anos antes de Cristo. Então, desde aquela época, o ser humano já se comunicava por imagem. Então, por mais que a gente não é da área da imagem, ali depois da pandemia, a gente acaba que tem que produzir, como a professora Josiane recém falou. E se a gente não produz, alguém vai acabar produzindo, principalmente espalhando fake news ou alguma pessoa que não deveria estar fazendo aquele tipo de conteúdo. Então, o cinema em si, para quem não sabe, ele começou com uma pesquisa. Então, alguns pesquisadores, como o James Murbridge, ele queria entender como que era o galope dos cavalos e ele acabou fazendo várias fotos na mesma posição. Então, assim, eles conseguiam entender toda a biomecânica do animal e fazer todos os estudos deles. E depois disso, isso foi evoluindo. E desde aquela época que o cinema foi evoluindo e caindo em diversos filmes, alguns pesquisadores também começavam a trabalhar mais esse lado. Esse aqui é um documentário da Sociedade de Fisiologia, tá? Então, eles estavam mostrando como que eles encontraram ali o potencial de ação, o famoso menos 70 milivolts. E esse aqui é até recente, se eu não me engano, ele estava ali de 63. Então, eles documentavam todo o passo a passo da pesquisa, como que eles pegavam a lula que eles precisavam, como que eles faziam todo o procedimento. E isso se manteve, mas também nas mídias tradicionais. Então, aqui a gente tem o Ivan Skerdo, Suzana Herculano Rosa e o grande Miguel Nicoleles. Então, esses meios de comunicação, eles foram migrando para diversas áreas.
Então, hoje em dia, na internet principalmente, a gente tem podcast, a gente pode ter redes sociais com posts, a gente pode ter reels. Então, tem diversas possibilidades que a gente ainda consegue explorar. Por aqui, eu vou trazer alguns exemplos, tá? Que eu fui encontrando. Mas esse aqui em específico é um vídeo de um artigo que eles estavam explicando a neurobiologia da adição, que ele até é bem famoso. Então, eles pegaram só algumas imagens e foram colocando como se fosse um slide mesmo de apresentação. Então, esse é um tipo de exemplo que vocês também conseguem fazer, tá? Só estou tentando achar a parte aqui. Então, a proposta do artigo que eles tinham era entender a neurobiologia da motivação e eles queriam entender exatamente por que, que um organismo desistia. Então, eles pegaram... O artigo é simplesmente absurdo para entender, pelo menos para mim, mas eles pegaram o embrião de zebrafish e colocaram num simulador de nado. Então, o embrião ele tinha o feedback que ele estava nadando, principalmente pelo fluxo de água ali, só que ele estava numa posição fixa, que eles conseguem mostrar aqui. Então, eles conseguem demonstrar toda a parte técnica do estudo deles só com um vídeo propriamente dito. Aqui é um outro canal que eu gosto bastante, que eles pegam assuntos muito complexos e tentam destrinchar o máximo que eles conseguem no formato de animação. Então esse aqui em específico é de imunologia, então é bem completinho. E aqui é a primeira parte que eu queria quebrar com vocês. Fazer esse tipo de animação para gente que é pesquisador, para gente que tem todas as nossas obrigações, é muito difícil. Geralmente essas produções assim com esse tipo técnico de animação tem muita gente no operacional. Então eles têm uma equipe específica só para projetar cada proteína, por exemplo. Eles têm uma equipe só para animar, eles têm uma equipe só para fazer os cortes, uma equipe só para fazer a dublagem. Então, para gente, meros mortais, começa a ficar muito complicado. E uma coisa que eu queria trazer, que é a gente não pode só produzir. A gente tem que olhar principalmente para distribuição. E por que eu falo isso? Porque ao longo da história do cinema brasileiro, por exemplo, ele teve diversas mortes. Então, por ali os anos 40, os anos 50, o cinema brasileiro era muito renomado. Aqui de fundo, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas tem uma cena do Pagador de Promessas. Foi um filme muito reconhecido ali na época, depois da década de 60, que depois, dali para frente, foi basicamente ladeira abaixo. Então, a gente era reconhecido internacionalmente, só que a distribuição em si acabou matando o cinema brasileiro. Porque imagina vocês, naquela época, pegar esses rolos de filme altamente inflamável por causa do nitrato de prata. Então, a nível de distribuição, o Brasil sempre foi muito fraco. Só que, em contrapartida, os Estados Unidos no pós-guerra, ele começou a distribuir simplesmente para todo o país que ele via. Então, nisso, ele começou a ganhar muita visualização e ele entendeu de verdade o potencial do cinema. Então, se a gente vai num cinema hoje em dia, esses cinemas mais comerciais, que ficam em shoppings, por exemplo, e a gente vai ver os cartazes, pelo menos ali 90% dos cartazes que estão são de filmes estrangeiros. Mesmo a gente tendo leis hoje no Brasil de cota de tela. Então, por exemplo, na TV paga, tem cota de tela para cada 10 produtos estrangeiros que você passa, você tem que ter pelo menos 5 brasileiros. No cinema não era diferente. Só que, como ninguém fiscaliza, acaba que só tem filme estrangeiro. Só que hoje, por exemplo, que a gente tem os streamings como Netflix, Amazon Prime, Max e assim por diante, por mais que essas empresas conseguem injetar dinheiro na produção audiovisual do Brasil, como já é uma construção cultural, é muito difícil para todo mundo parar em casa, pegar uma quarta-feira à noite e ir para o cinema, por exemplo. Então, os Estados Unidos em si, ele conseguiu
construir uma estrutura narrativa replicável, então quase como se fosse uma fórmula, principalmente por causa desse jovem rapaz aqui, o Joseph Campbell, que criou o Herói de Mil Faces, baseado muito nos arquétipos inconscientes coletivos do Jung, que é basicamente todo filme de herói que a gente conhece. Harry Potter, Dragon Ball e praticamente tudo, gente. Então, o herói começava no mundo comum, tinha uma chamada para aventura, ele recusava. Então, se vou supor que todo mundo assistiu Harry Potter, tá? Mas ele tá lá com os tios dele no primeiro filme, chega um chamado para ele através da Cartas com a Coruja. Ele recusa o chamado porque os tios não deixam ele ir para Hogwarts, e depois ele encontra um mentor e tem a aventura dele. E no final da aventura ele acaba retornando para casa, que é no final, no início de todo o filme seguinte, que ele sempre está na casa dos tios. Então é basicamente a jornada do herói. E se a gente parar para pensar a nível histórico mesmo, em 1450 que a gente começou a comunicar em massa. Essa daqui, por exemplo, é a prensa de Gutenberg, onde o pessoal fazia os jornais, todas as peças gráficas da época. E hoje em dia a gente tem basicamente uma dessa aqui na palma da mão. Então a gente aperta um botão, a gente já está numa live com várias pessoas, a gente coloca um vídeo no TikTok, de repente amanhã já está com 20 mil visualizações. Então é praticamente um pecado a gente não usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Só que a gente começa a entrar em alguns tipos de problema, tá? Que são redes sociais. Que todo mundo fala, o algoritmo me puniu, o algoritmo fez isso. O algoritmo não é um homúnculo que ele fica puxando várias alavancas e controlando o que ele faz. É praticamente uma regra que, se você estiver dentro dela, ele vai distribuir o seu conteúdo. Se você não tiver, ele não vai distribuir o seu conteúdo. Então, essa pesquisadora em específico, a Shoshana Zuboff, ela cunhou esse termo de economia da atenção, que foi quando as empresas de petróleo, as empresas que eram mais bem valorizadas nos anos 90, simplesmente passaram a ser as empresas de informação e tecnologia. Só que é curioso a gente pensar como que essas empresas chegaram lá. Então, basicamente, essas empresas elas têm as plataformas online e elas acabam colhendo dados e vendendo isso para anunciantes. Esses anunciantes pagam para a plataforma, para o produto ou serviço deles rodarem ali, e eles acabam recebendo. Só que, com o banco de dados deles gigante, a gente consegue ser muito mais assertivo em vendas. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, a gente conseguia ter uma projeção exata de quanto a gente ia conseguir vender no mês, por exemplo. Só manipulando a quantidade de valor que a gente colocava em anúncios pagos. E isso aconteceu principalmente porque essas empresas de tecnologia foram atrás de pessoas altamente qualificadas. Que uma delas é esse B.G. Fogg, de Stanford. Ele criou o laboratório de design comportamental de Stanford. Então, basicamente, ele pensava em como se fosse uma psicologia cognitiva comportamental, só que na funcionalidade de tratar vícios. Então, coisas que eram difíceis o pessoal parar. Então, fumar, beber e coisas do tipo. Só que o pessoal de tecnologia ali da volta, do Vale do Silício e tal, começaram a acompanhar os estudos desse cara e começaram a estudar com eles. Então, foi onde surgiu o famoso scroll infinito e vários sistemas de notificação. O scroll infinito nas redes sociais não é por acaso. Ele está ali porque alguém pensou muito bem pensado e projetou aquilo para funcionar exatamente daquele jeito. Então, você fica scrollando aquilo quase que infinitamente até você cansar. Então, aos olhos da neurobiologia, vício e hábito é praticamente a mesma coisa. Então, como que a gente pode usar isso tudo ao nosso favor? Aqui, por favor, se concentrem para entender isso aqui, porque é mais complicadinho. Mas entre 2019 a 2020, o comportamento de compra de todo mundo mudou. Então,
Tem uma pesquisa muito boa que saiu, que era, na época, que era 50% das pessoas que nunca tinham comprado nada online na vida passaram a comprar na época da pandemia. Só que, o que acontecia? As blogueiras de maquiagem, principalmente esse nicho em específico, elas faziam um negócio que ninguém mais fazia, que elas construíam uma base. Mas como assim uma base? Elas entregavam conteúdo nas redes sociais simplesmente porque elas queriam, não para ganhar algo em troca ou algo do tipo, e pessoas começavam a acompanhar ela. Então, conforme as pessoas começavam a acompanhar ela simplesmente porque gostavam do jeito dela de falar, gostavam de alguma coisa dela, se identificavam com alguma coisa, ela conseguia vender algo muito mais fácil, porque ela já tinha aquela mesma galera que se conversava com os mesmos assuntos. Então, essas pessoas conseguiam fazer uma conversão de venda muito mais fácil que as outras. Então, foi praticamente isso que todas as empresas do mundo começaram a olhar ali por volta da pandemia. Isso porque grande parte das empresas vendem só para um público que conhece elas. Então, o grande diferencial desse marketing novo é fazer as pessoas que não te conhecem comprar o seu serviço ou produto. No nosso caso, que a gente está falando de divulgação científica em específico para a sociedade, a gente não tem um serviço produto propriamente dito, mas a gente tem a informação de qualidade. Então, isso pode ser um trajeto que vocês podem se basear para montar alguns roteiros de vídeo, por exemplo, que são os níveis de consciência. Eu esqueci de colocar o nomezinho aqui, mas eu acho que no próximo tem. Mas isso é do Eugene Schwartz. Isso, se eu não me engano, de 1896, tá? Então, naquela época, já tinha alguém pensando em como vender mais, só que a nível comportamental. Então, aqui tem os níveis de consciência, que é inconsciente, consciente do problema, consciente da solução e consciente do produto. Toda vez que vocês virem produto ou serviço, por favor, troquem para informação, tá? Mas o que seria esse inconsciente? Vamos supor que tem alguém que é obeso e ele simplesmente não sabe que ele tem um problema metabólico, ou ele até sabe, mas ele não dá muita importância, e ele está lá scrollando o Reels no Instagram e ele vê um vídeo seu, nutricionista, vê um vídeo seu, fisioterapeuta. Ele consegue ver um vídeo seu de algo que informa ele que ele consegue despertar. Então ele passa de inconsciente para consciente do problema. Então, às vezes, você só solta um vídeo na rede social, por exemplo, que você faz a pessoa transicionar entre esses níveis de consciência, tá? E junto disso, para a gente entender como funcionam as grandes marcas, em 2006, um pesquisador chamado Patrick Henlon, ali do México, ele acabou trabalhando para as maiores marcas, então Google, YouTube, Amazon, e ele queria entender o que fazia as grandes marcas serem grandes. Então ele partiu para entender como funcionavam as maiores comunidades do mundo. Então ele conheceu exércitos, ele conheceu tribos, ele foi para todo tipo de grande comunidade. E ele encontrou esses 7 elementos, no caso, que seriam história de criação, crenças, ícones, rituais, palavras sagradas, líder e haters. O que são cada uma dessas coisas? Isso tudo que eu estou passando aqui, vocês podem pegar para estruturar qualquer tipo de divulgação científica audiovisual, por exemplo, uma liga, um grupo de estudos. Então, mais adiante eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer isso, tá? Agora eu só estou dando um contexto mais técnico. Mas o que seria exatamente história de criação? Então, a gente sabe que, a gente que acompanha a marca, por exemplo, a gente sabe que a Apple começou numa garagem. A gente sabe que o Silvio Santos supostamente foi camelô, mas a gente conhece histórias de várias pessoas, inclusive de marca. Então, do grupo de estudo não tem que ser diferente. Da liga acadêmica não tem que ser diferente.
Então, isso pode virar diversas coisas. Pode virar um simples vídeo para o YouTube, pode virar um Reels, pode virar um post estático para postar no Facebook. E por que diversas redes? Porque toda rede tem gente. Então, quanto mais você espalhar isso a nível de distribuição, com certeza vai ser melhor para aquele conteúdo. Então, a gente tem as crenças. Então, como os 10 mandamentos na Bíblia norteiam os fiéis na Igreja Católica, as crenças são os mandamentos da marca, ou do que você estiver gerenciando. Então, vamos supor que você é nutricionista e você não gosta muito da utilização dos análogos do GLP-1, como o Ozempic, por exemplo. Então, pessoas que estão alinhadas a isso vão começar a te acompanhar, principalmente porque você acredita na mesma coisa que elas. Então, o grande diferencial aqui não é a gente transpassar uma imagem que a gente não é. É literalmente aquela frase de mãe, seja você, sabe? Então, ícones, por exemplo, a Igreja Católica tem a cruz, tem o vermelho, os grandes exércitos têm o vermelho de poder. Então, ícone é como a gente reconhece aquela marca ou aquela pessoa. O que aconteceu bastante ali por volta da pandemia foi as empresas que não tinham rosto tiveram que se adaptar, porque as pessoas começaram a acompanhar basicamente pessoas. Então, a Magalu inventou, a Samsung também tinha um personagem. Então, a gente precisa de ícones para reconhecer aquela marca. Então, os rituais, o que seriam os rituais propriamente ditos? Então, você tem uma liga acadêmica ali e toda quinta-feira à noite vocês fazem uma reunião. Essa reunião pode facilmente, se for tipo um seminário, por exemplo, pode ser facilmente transmitida em live, em YouTube, por exemplo. Então, é algo que acontece sempre naquela faixa de tempo. Então, por exemplo, eu usei ali as blogueiras de maquiagem, que foram as primeiras que abriram esse mercado. Mas elas, todo dia no mesmo horário, elas faziam alguma live. Elas, todo dia no mesmo horário de manhã, postavam stories do café. E o que eu estou falando aqui não é para vocês saírem da, dessa aula aqui do encontro e já saírem fazendo vídeo desse tipo de coisa. Não é isso ainda. Mas eu quero que vocês peguem coisas do dia a dia de vocês, das pessoas que vocês acompanham. Não precisa ser gente grande, tá? Pode ser gente comum, que vocês simplesmente gostam de assistir. E tentem olhar com esse olhar mais crítico mesmo. Como que essa pessoa estrutura os conteúdos dela? Se ela faz sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário alguma coisa, que quanto mais vocês consumirem isso, lógico, tempo é sempre complicado, mas quanto mais vocês consumirem isso, é muito mais fácil de produzir algo parecido. Então, a gente tem as palavras sagradas. A gente do meio acadêmico, a gente fala palavras que só a gente entende. Então, por um lado, isso é bom, que a gente conecta, só que, por outro lado, quando a gente fala de divulgação científica para a sociedade, é o que a professora Josiane falou. Muitas das vezes, a gente tem que descer de termos mais técnicos para palavras mais abrangentes. Isso, às vezes, pode perder o sentido totalmente, mas a gente ainda consegue um jeito de adaptar. Então, todo movimento tem um líder. Então, sempre que vocês puderem expor mesmo, colocar a cara no vídeo, façam. E toda a comunidade vai ter os haters, que são pessoas que simplesmente discordam. E tá tudo bem. Tanto é que na publicidade é uma métrica muito boa você ter um hater. É sinal que tem muita gente conectada com você. E dessa amostragem tem uma galera que simplesmente não vai com a cara. Tá, Gabriel, eu entendi tudo isso, eu entendi mais ou menos como que a gente pode organizar tudo isso que você falou. Então, quando a gente vai fazer a distribuição em si, não adianta a gente. Vou dar o exemplo da liga acadêmica ou grupo de estudos, por exemplo. A gente não consegue fazer isso sem que a gente tenha várias produções engatilhadas. Então, você tem aquela ideia muito legal, você vai lá, escreve o roteiro, não escreve, mas coloca tudo para gravar, grave, edita e posta. Aí você posta um. Só que
como a gente viu lá nos algoritmos da rede social, se a gente não joga conforme as regras da plataforma, ela não vai distribuir. Então, se a gente não tem retenção, que é basicamente como essas plataformas fazem dinheiro, quanto mais retenção do público, mais ela vai lucrar, porque ela vai conseguir expor mais anúncios possíveis e ela consegue entregar o seu conteúdo. Isso é bom e ruim. Por isso que o YouTube tem muita porcaria, principalmente voltada para o público infantil, porque não tem nada que regule isso. Então, se o conteúdo é funcional ou disfuncional, para a plataforma simplesmente não importa. Mas, querendo ou não, a gente tem que jogar as regras da plataforma. Então, quando vocês... Por isso que eu estou passando toda a estrutura para vocês. Porque quando vocês forem distribuir, é muito chato vocês produzirem um só e simplesmente abandonar de vez. Porque a plataforma simplesmente não vai entregar. Mas uma forma muito prática da gente organizar isso tudo é a gente criar editorias. Como se a gente fosse criar uma revista mesmo. Então, a gente ter como se fossem os tópicos da revista, os assuntos que vão ter nessa revista. Então, se é uma liga de neurociências, então os encontros que vocês vão fazer, os posts que vocês vão fazer, sobre quais assuntos, qual é a temática, é só a temática de histologia? É só a temática de farmacologia? Entende? E aqui é a forma que a gente passa as editorias. Eu vou passar para esse aqui, que é melhor. Mas para quem nunca trabalhou numa empresa grande, por exemplo, é basicamente assim que tudo funciona, tá? Então, na empresa a gente obrigatoriamente precisa distribuir, senão simplesmente não vende. Então, tem um anônimo que ele chega de alguma forma na empresa, geralmente é através do marketing, pode ser ele físico ou online. E quando a gente tem no online, a gente tem esses dois tipos, que é o tráfego pago e o tráfego orgânico. O tráfego pago não é aquele botãozinho de impulsionar ali no Instagram. Existe plataforma específica para anunciantes. Tanto o TikTok, quanto o Rio, quanto o YouTube, quanto o Meta, Facebook. Então, para cada um, a gente vai ter um tipo específico, porque lá é onde está a informação desses anônimos. É onde está a nossa informação. Se a plataforma é de graça, a gente é o produto. Então, com a arrecadação de todos os dados deles, quando a gente entra nas plataformas para poder rodar os anúncios, a gente sabe qual é a porcentagem do nosso público que tem iPhone, por exemplo. A gente sabe qual é a porcentagem do nosso público que tem mais motivação para compras à noite ou compras de madrugada. Então a gente tem diversos mapeamentos comportamentais só para conseguir fazer com que aquela pessoa compre. Às vezes ela nem estava na intenção de compra, mas vocês com certeza já devem ter passado por isso. Mas de simplesmente estar tomando banho e estar pensando em viajar para Pernambuco e você nem comentou isso com ninguém. Mas você senta no computador, aparece um anúncio de viagens para Pernambuco. Então é muita, muita informação. E conforme esse anônimo vai passando por todas as etapas, a gente faz aquilo que eu tinha comentado anteriormente. A gente faz esse anônimo passar por todas as fases ali do nível de consciência. Então, o marketing é responsável principalmente para isso. E depois que esse anônimo ele já te acompanha, ele vira o famoso lead, que é uma pessoa praticamente interessada. É simplesmente uma pessoa que está acompanhando ali. E aí tem o comercial 1, que é responsável por chamar essa pessoa, e diversas técnicas aí para fazer a primeira venda. E depois a gente tem o comercial 2. Para que esse comercial 1 se a gente já vendeu para essa pessoa? Porque geralmente, estatisticamente, é aqui onde a gente consegue fazer mais dinheiro. Se a pessoa já comprou seu serviço ou produto, se a pessoa já consome o seu canal, se a pessoa já consome o seu Instagram, a chance dela continuar consumindo também aumenta, se você continua fazendo ela escalar pelos níveis de consciência ali. Tanto é que, eu não lembro, mas eu acho que era Smart Fit, primeiro mês dela era R$ 9,90, tá? Por que isso? Porque o Comercial 2 sabe que
é muito mais prático fazer essa pessoa entrar do anônimo para a primeira venda com R$ 9,90. A barreira é muito mais baixa. Então ela se mantinha ali e, consequentemente, uma parcela daquela amostra se transformava em venda recorrente e se mantinha ali por vários anos. Mas aqui que eu estava falando das editorias, é praticamente o que a gente tem dentro daquele quadradinho do marketing. Quando a gente está fazendo tráfego orgânico, que é fazer a plataforma entregar para o nosso público sem que a gente coloque dinheiro propriamente dito, a gente tem esse famoso funil. E o que seria esse topo, meio e fundo? Que é aqui dividido em meio 1, meio 2. Aqui, basicamente, são conteúdos mais rasos. E no meio, conteúdos de relacionamento. E no fundo, o pessoal chama de conversão. Mas a gente pode traduzir para qualquer tipo de coisa que a gente queira. É fazer a pessoa tomar uma iniciativa. Então, para ficar mais claro, geralmente na graduação, a gente já não começa em algo avançado. A gente começa ali bem no inicial. Então, biologia celular, e depois histologia 1, histologia 2, que a gente já começa a ficar muito mais avançado. Então, esses conteúdos de topo, eu vou passar uns exemplos para vocês daqui a pouco, mas esses exemplos de topo são conteúdos mais rasos. Então, aquilo que eu estava falando de adaptação de linguagem. Então, existem, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, mas acho que todo mundo aqui conhece a Nerdologia, ali que era do Átila, mas são conteúdos mais topos de funil. Então ele ainda tem um intuito de divulgação científica, só que ele é cheio de animação, tem coisas da cultura popular, tem alguns personagens que todo mundo já conhece, então é mais fácil da gente consumir aquele tipo de produto. Então, se a pessoa, você já conseguiu fazer com que ela consuma seus produtos audiovisuais de topo de funil, é muito mais fácil ela ir para o próximo passo, que seriam os conteúdos de meio de funil. Então, vamos supor que você fez um conteúdo ali de mais ou menos 10 minutos no YouTube, e lá no Instagram você fez um stories falando como que está a sua rotina no laboratório, por exemplo. Então, se vocês notarem, esse triângulo é basicamente o triângulo que eu falei das blogueiras de maquiagem lá no início, só que ele só está invertido. Então, esses são os conteúdos de relacionamento. Se você quer aumentar aquela base, quer aumentar aquela rede, você precisa entregar algo em troca. Só que, lógico, isso acontece com diversas pessoas de terem, por exemplo, perfis separados. O perfil profissional do perfil pessoal. Só que, sinceramente, gente, não sei se isso tem funcionado tão bem, tá? Principalmente por conta disso. Se a pessoa quer crescer aquela base, talvez ela não consiga sem um relacionamento. Por isso que as grandes marcas como Magalu simplesmente criaram uma personagem, porque eles viram que precisava ter algo semelhante a um humano ali para comunicar. Então, no fundo, a gente pode fazer uma chamada para o nosso curso de extensão, a gente pode fazer uma chamada para a aplicação das provas do mestrado, para a aplicação da pós. Então, por favor, me questionem depois que é bastante conteúdo. E o tráfego pago é basicamente quando a gente coloca o dinheiro ali que eu falei. Então, se a gente tem uma grande amostra, por exemplo, 10 mil cliques no meu anúncio, daquela amostra não vai ser as 10 mil pessoas que vão estar muito interessadas a ponto de fazer uma compra, por exemplo. Então, dessas pessoas, somente uma amostra menor vai se tornar alguém interessado, mas nem esse interessado também vai cair para a conversão. Então, isso que a gente tem que ter em mente também. Não é porque a gente teve 1 milhão de visualizações no nosso vídeo que a gente vai conseguir fazer alguma coisa também. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é, que a gente aprende no cinema, que é roube como um artista. Então, para vocês que não são da área de criação, com certeza é muito mais difícil para fazer esse tipo de coisa. E é normal no início sair coisas ruins, tá, gente? Então, eu, por exemplo, eu fiz muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Até hoje eu faço coisa ruim. E ruim que eu falo é esteticamente. Às vezes a gente
quer produzir um vídeo, a gente tá com a tese de doutorado, o mestrado simplesmente lindo, apresentações lindas, só que quando a gente vai fazer um vídeo, ele não sai exatamente como a gente esperava. E é normal, é a curva de aprendizagem. Então, isso é esperado. Então, roubar como artista consegue te alocar pelo menos uma perspectiva que você consegue ter uma referência e com essa referência você consegue tentar a produzir algo. Então, para gente que já saiu da graduação, já está na pós-graduação, é muito mais difícil da gente fazer isso. Então, isso acontece com o cinema direto. Então, o cinema sempre bebeu de pintura, por exemplo. Então, diversos filmes utilizavam para enquadramento pinturas que eles conheciam. Então, aqui a gente tem uma amostra ali do Sangue Negro, filme muito bom, que usa a mesma perspectiva. Aqui a Santa Ceia eles usam no Hot Dog. Então, quando vocês tiverem oportunidade, tentem reparar se vocês conhecem alguma coisa de arte ou alguma pintura, alguma coisa. Coisas que vocês já viram ou assistem que tenha coisas assim. Então, com isso, eu queria introduzir vocês ao conceito de decupagem, que basicamente no cinema a gente usa muito decupagem, tá? Decupagem é basicamente, destrinchar o conteúdo, tá? E como que a gente consegue destrinchar um negócio que nem é físico? É só uma imagem ali na tela. Então, os russos, por exemplo, Lev Kuleshov, ali em 1910, eles começaram a testar o que foi chamado de efeito Kuleshov. Então, eles pegavam várias pessoas ali que estavam passando no centro de Moscou, colocavam para dentro do cinema, que topavam participar do estudo, e começavam a passar esses fotogramas para ela. Então, eles colocavam primeiro um prato de comida e depois o rosto do homem. E nisso, eles tiravam todas as pessoas do cinema e perguntavam o que a pessoa tinha sentido, o que a pessoa interpretava daquilo. Então, vários falavam: ah, o rapaz está com fome, ah, o rapaz está com nojo, ah, o rapaz simplesmente não quer comer. E eles faziam isso com vários. Então, pegavam outra amostra e colocavam a criança ali. E depois o rosto do homem. Então, eles foram fazendo diversos estudos nesse sentido para entender como que a gente, enquanto humanos, interpretava um quadro seguido do outro. Porque o filme propriamente dito, se vocês pararem para pensar, são simplesmente várias cenas conectadas que não refletem a realidade. A maioria dos filmes, ninguém come. A maioria dos filmes, ninguém escova o dente. A maioria dos filmes, ninguém acorda cansado. Então tem muita coisa que a gente não vê, mas que a gente simplesmente consegue entender. Então, além disso, da gente pensar, eu sei que é muita coisa, tá? Por isso, perguntem. Mas vocês também devem pensar como que vocês vão estruturar cada cena do vídeo de vocês. Então, por exemplo, a produção do vídeo aqui pro encontro. Vocês têm que pensar como que vocês vão adaptar o projeto de vocês para um produto audiovisual. Então a estrutura já está pronta, vocês já fizeram o projeto, agora você só precisa adaptar. Então, como que a gente faz isso? Um dos métodos que a gente tem são os enquadramentos. Então, ao longo do cinema, isso não sempre foi estabelecido, tá? Que nem a gente viu ali do estudo da biomecânica dos equinos. Ao longo da evolução do cinema, o pessoal que já trabalhava com isso, eles começaram a padronizar esses tipos. Então, se vocês verem aqui, onde eu estou circulando com o mouse, não sei se vocês conseguem ver, mas canto superior esquerdo, o primeiro, é o famoso plano geral. O plano, vocês não precisam saber esses nomes, tá? Mas o plano geral, basicamente, é para você contextualizar o ambiente. Então, ali tem o personagem no meio e o resto todo do ambiente. Então, a gente consegue, por exemplo, ver o tamanho do personagem em relação ao ambiente. A gente consegue estimar se ele está sozinho, se ele está com muitas pessoas. E aqui tem as variações desses tipos de enquadramento. No cinema, a gente chama de enquadramentos de plano.
Então, por exemplo, aqui embaixo, no canto inferior direito, esse do meio, a gente tem um plano médio. E depois aqui embaixo a gente já tem um primeiro plano, que seriam basicamente variações desse enquadramento, o quão perto ou quão longe ele está. Então, uma forma de destrinchar isso, de fazer essa decupagem, vocês podem pegar o que vocês já têm e criar como se fosse os slides mesmo. No cinema, a gente utiliza muito isso enquanto storyboard. Então, aqui um storyboard do Star Wars. Se vocês estiverem animados e tiverem muito interesse, tem vários documentários disso, mas principalmente de making of. Então, os storyboards de Star Wars, por exemplo, filme de 3 horas, é gigantesco. Mas o princípio é o mesmo que estruturar uma aula, por exemplo. Então, a gente pega o que a gente tem e destrincha o conteúdo, como se fosse criando tópicos mesmo. Então, por exemplo, a introdução da fisiopatologia da diabetes mellitus tipo 1. Tipo 2, aqui saiu erradinho. Mas vocês conseguirem destrinchar através de uma referência que vocês tiverem para poder fazer isso. Então, quando vocês forem fazer o vídeo de vocês, eu recomendo fortemente buscar alguma coisa que vocês já conhecem ou buscar algo que vocês simplesmente nunca viram, mas tipo do mesmo assunto que vocês. Caçarem vídeos, principalmente ali no YouTube. Eu tenho um slide que eu deixo diversos links. Se alguém quiser, pode me mandar um e-mail ali, super tranquilo, eu envio todos. Mas que vocês conseguem bancos de vídeos, que depois dos slides eu vou mostrar para vocês mais ou menos como faz. Mas esse seria o fluxograma de produção. Então, vocês buscarem referência em vídeo, destrincharem esse vídeo, que eu vou fazer aqui com vocês, e depois que vocês tiverem essas cenas de referências, vocês irem inserindo os tópicos que vocês já têm ali. Depois grava ou anima o que tiver que gravar, ou o áudio, ou faz a animação, tira a imagem, e a edição e correção, e a apresentação propriamente dita. Então aqui eu trouxe um exemplo de um roteiro. Então não sei se vocês já chegaram a ver um roteiro por algum motivo na vida, mas esse é um roteiro do curta-metragem, que foi do meu TCC prático aqui do cinema. Então, ele começa... Todos os roteiros são nesse formato acadêmico. Mas a gente tem aqui do lado, se vai ser externo ou interno, onde que vai ser? Geralmente o pessoal coloca exatamente, tipo, casa de tal pessoa, ou estúdio de tal coisa. Se vai ser dia e noite. E o que está acontecendo. Então, aqui, nesse primeiro parágrafo, o contexto. E depois já as falas de cada um. Como a gente vai fazer um vídeo sozinho, praticamente, a gente não precisa dessa estrutura toda. A gente pode fazer simplesmente do jeito que funciona pra gente. Ou como se fosse montar uma aula, algo do tipo. Meus vídeos não estão rodando legal hoje. Mas aqui eu acho que vocês conseguem ver pelo menos a capa. Esse vídeo da Jove. A Jove é um canal muito, muito bom ali no YouTube. Tem diversas técnicas, tanto para o pessoal que trabalha com roedores, com todo tipo de animal. Então, se vocês não conseguirem algo muito específico de vocês, se vocês não conseguirem nada no YouTube da Jove, se vocês não conseguirem nada nos bancos de vídeo, tanto brasileiro, tanto dos Estados Unidos, tanto da Europa, algum país da Europa, acaba que a gente tem que gravar alguma coisa, nem que seja uma narração. Então aqui, outro conteúdo que eu vejo que funciona muito, muito bem são as análises, as reviews e os reacts, que é basicamente alguém ou referência naquele assunto assistindo outras pessoas que estão fazendo outras atividades e reagindo a isso, fazendo comentários com isso. Isso ficou muito popular na Twitch, que é outra rede também. Então, aqui em específico, ele fala praticamente só de técnicas de semiologia.
E ele ganhou muita, muita visibilidade depois que ele começou a fazer isso. Então, com certeza, tem áreas que a gente não consegue fazer isso. Mas as áreas que a gente tem autonomia para fazer isso, não tem por que a gente não fazer. Esse aqui é um exemplo que eu gosto bastante. Porque, por exemplo, o último que a gente viu ali do rapaz com a técnica de semiologia, ele é um conteúdo mais informal. Então, a gente vê que... Deixa eu voltar aqui. A gente vê que o rapaz colocou uma câmera para gravar, pode ser o celular, pode ser o webcam, e ele só colocou o rosto dele ali embaixo da imagem. E o vídeo está rolando na frente. Então, a nível de edição, a nível de pegar e produzir, isso aqui leva poucos minutos. Então, esse aqui, ele já consegue ser um pouquinho mais institucional, a gente consegue sentir uma formalidade nele. Então, aqui, diversas edições, com o nome do rapaz, o nome do pesquisador. Então, percebam o enquadramento que a gente tinha falado lá no início. Então, aqui, a paciente está chegando no laboratório deles. Então, a gente tem aquele plano geral, mostrando todo o ambiente, a pessoa vindo. E depois a gente já tem um plano detalhe. Porque como é um dispositivo muito pequeno, se a gente fizesse um plano geral, talvez não desse para prestar tanta atenção, talvez não tivesse tanto impacto. Então, esse tipo de cuidado que a gente tem que ter também quando a gente está fazendo esse tipo de produto. Esse aqui é um outro tipo estético de conteúdo que a gente consegue produzir, principalmente no dia a dia. Lógico, quem tem mais tempo, né? Mas essa é uma moça que eu acompanho tem um tempo e ela grava a rotina dela no laboratório. Esse aqui em específico é um tour pelo laboratório dela. E por mais que a gente ache bobinho, por mais que a gente ache que ela está sendo muito informal, para quem nunca teve contato com isso, é simplesmente uma explosão de sensações e sentimentos. Porque às vezes é uma pessoa de iniciação científica, que ela estava ali querendo algo parecido, só que ela nunca teve contato com ninguém, ela nem sabe como faz, e às vezes por um vídeo, simplesmente que alguém só colocou ali no YouTube e acabou aparecendo para ela, ela acaba conhecendo esse universo e assim também te acompanhando. Então, por mais que esse não tenha um rigor técnico, um rigor acadêmico, ela ainda consegue ser efetiva, principalmente porque ela joga o jogo do algoritmo das redes sociais. Ela mantém frequência. Então, essa moça aqui, por exemplo, toda semana ela postava 3 vídeos. Tem um canal que posta todo dia 3 vídeos. Só que, lógico, essa daqui, ela faz os conteúdos dela praticamente sozinha. Ela grava, ele edita. E se vocês verem, não tem nada de complexo aqui. É simplesmente uma pessoa falando para a câmera e mostrando todas as coisas do laboratório que ela trabalha. Aqui um exemplo que ficou muito famoso, que é o do Neurologia, com o Átila e o pessoal... Eita. Tá. Então, com certeza a maioria daqui, eu acho que já viu alguma coisa do Neurologia, mas o Átila, principalmente ali na pandemia, ele ganhou muita visibilidade, mas não foi só porque ele está falando. É simplesmente porque ele não começou ontem. Ele produz, tem várias palestras dele no YouTube, mas ele produz, eu acho que desde 2009, quando tinham os blogs, igual a professora estava falando ali no encontro de ontem, sobre os fóruns. Então, o Átila produzia há muito, muito tempo. Então, quando ele foi chamado para fazer o projeto de neurologia, ele já tinha muito mais afinidade com comunicação. A diferença é que teve um estúdio em específico que gostou do jeito dele, da didática dele de aula e fazia toda a edição para ele. Então ele gravava o áudio só
e depois a equipe fazia a edição. Eu tô passando esse exemplo para vocês, não era para vocês falarem, meu Deus, que negócio difícil, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. E eu quero que vocês olhem isso como uma referência. Beleza, a gente não vai conseguir fazer a formiguinha aqui com o giz, mas a gente consegue simplesmente ir lá no Google, cortar uma foto e colocar aqui como se fosse um slide. E depois depois dos slides, vou mostrar ali no CapCut para vocês, mas que a gente consegue fazer essa transição de animação. Lógico, para quem nunca fez isso, vai levar mais tempo. Mas eu garanto que se vocês insistirem de verdade, não tem como falhar. Que é igual da aula. Então aqui a gente já entra na produção. Fernanda, a gente vai tocando? Como que a gente está de horário? A gente vai dar um intervalozinho, né, para o pessoal tomar uma água, um café, e daqui a pouco a gente retorna, pode ser? Perfeito. Um intervalozinho de 15 minutos. Tá. Prontinho, pessoal. Então a gente vai dar esse intervalo. Desde já agradeço, Gabriel, por compartilhar, né, esses exemplos de recursos audiovisuais e todas essas dicas conosco. E daqui a pouco nós retornamos, então, com essa parte mais prática aí de produção. Muito obrigada. Então, em relação à produção, gente, aqui o negócio começa a ficar até mais fácil, tá? Mas cuidados mínimos que a gente precisa quando a gente vai gravar algum material. Isso é tipo o básico do básico. Ângulo. Isso é interessante até. Eu já vi algumas pessoas terem dúvida, tipo, vou fazer uma foto. Eu faço ela mais de baixo, para mostrar a pessoa de baixo para cima, ou eu faço ela de cima para baixo. Tem um efeito que chama no cinema de plongée, que seria mergulho em francês, então de cima para baixo. E quando você faz esse plongée, você consequentemente acaba diminuindo aquela pessoa. Então, se é uma apresentação, por exemplo, a gente sempre faz contra-plongée, que seria de baixo para cima, para a gente engrandecer a pessoa. Ou a gente simplesmente deixa a câmera na altura dos olhos, nem muito para baixo, nem muito para cima. E isso é interessante por quê? Porque dependendo da forma que a gente fizer, a gente acaba passando uma sensação que talvez para aquele ambiente específico, para aquela cerimônia, não seja tão interessante. E depois aqui a gente vai continuando. Se o plano é mais aberto, se é mais fechado, se tem aquelas variações de quadro que eu fui falando. E iluminação, tomar cuidado para não gravar de costas para o sol e ficar completamente escuro, igual eu estou agora. E o áudio, ok. É muito difícil a gente assistir um vídeo lindo com áudio terrível do que assistir um vídeo com áudio ok e a imagem terrível. O áudio, consequentemente, a gente acaba importando muito mais. Tanto é que quando na faculdade é cinema e audiovisual, o áudio sempre vem primeiro, querendo ou não. Tá. Esse aqui, por exemplo, é um vídeo que eu tive que fazer para uma cadeira aqui no PPG-MCF da UFPEL. E como eu estava sem tempo naquela semana, eu não tinha condições de de gravar o meu rosto. Então, o que eu consegui fazer? Eu ainda estava com o meu projeto antigo, que era os efeitos deletérios ali das redes sociais, e eu só peguei alguns footages, algumas imagens de várias coisas. Por exemplo, a moça mexendo no celular aqui, ou o ratinho na caixa de Skinner. Então, só peguei, uni, coloquei um título e a legenda. Depois, esse trecho, por exemplo, eu peguei de um outro vídeo do YouTube, que era sobre a história da internet. Então, eu vou fazendo um compilado para poder explicar o meu ponto. Então, assim como a ciência é construída de tijolinhos, e eu mostrei ali que o cinema sempre usou a arte como referência, a gente também consegue usar o que já está criado. Não só para esse tipo de imagem, mas também para todos os outros tipos. Tanto técnica de semiologia, quanto algo mais relacionado à biofísica de membranas, algo muito mega específico. Então,
geralmente já existem bibliotecas prontas desse conteúdo. Salvo as exceções que sempre vai ter que simplesmente não tem o conteúdo. Aí a gente tem que partir para produção. Mas sempre que vocês tiverem a oportunidade, utilizem conteúdos que já existem, para vocês não perderem tanto tempo produzindo, por exemplo, e só fazendo alguns ajustes. E agora, depois que espero que vocês tenham entendido essa parte da produção em si, quando a gente tem esse material, a gente fica praticamente perdido. Tá, eu gravei meu áudio, e agora, o que eu faço com isso? Então, quando a gente vai para o lado da edição, a gente tem um conceito muito importante que a Disney e outros diversos animadores conseguiram trazer para a gente. Esse é um vídeo aqui muito famoso, de 57, que eles estavam mostrando o processo que a Disney fazia todas as animações deles. E aqui a gente consegue ver o porquê que a animação é muito difícil para se fazer, porque ela, principalmente, ela é quantitativa. Eles precisavam de muitos fotogramas para fazer uma animação. Então, por exemplo, aquele primeiro vídeo que eu mostrei da biomecânica dos equinos, lá no início dos slides, ali tinham cerca de 12 FPS. Como assim? Tinham 12 fotos por segundo. Para a animação ser fluida, ela precisa ter pelo menos 20 ou mais quadros por segundo. Então são 20, geralmente o formato acadêmico é 24, então são 24 fotos diferentes do mesmo personagem, só alterando ali a ação mesmo dele. E essas fotos em conjunto, assim como o efeito Kuleshov, dão a impressão que a gente está vendo algo se movimentar. Mas ali é só uma animação num papel 2D. Então eles foram aprimorando cada vez mais as técnicas, tá? E aqui vocês conseguem ver a profundidade de campo. Então o personagem, por mais que ele é 2D, ele ainda conseguia pular a árvore, por exemplo. E para fazer isso, eles desenvolveram muitas técnicas que na época era algo muito inovador. Então o Mickey passando por trás das árvores, indo lá no fundo e voltando. Isso 57, gente. Então aqui mais para frente, eu vou dar uma acelerada aqui, que a gente tem esse cenário. Esse cenário aqui. E por que que eu estou mostrando esse vídeo para vocês? Porque quando a gente vai para a edição, a gente tem que ter o conceito de camadas. Como assim camadas? A gente consegue perceber que essa árvore aqui da esquerda, ela está mais próxima da gente. Então ela seria a primeira camada. E essa árvore aqui, ela está ligeiramente um pouquinho mais afastada. A cerca, a mesma coisa. A casa lá no fundo, em cima desse morrinho. E os outros morros lá no fundo. Então, essas camadas sobrepostas umas sobre as outras dá a impressão de profundidade, mesmo sendo algo 2D. Só que aqui eles fizeram uma inovação completamente diferente. Então, primeiro, alguém fazia toda a ilustração da cena e depois eles decoupavam essa cena, tirando os elementos em camada. Como assim? Eles inventaram uma forma deles gravarem de cima para baixo deitado. Só que eles pegavam esse quadro e iam separando. Ele vai colocar aqui. Então eles invertem, fazem de cima para baixo, porque era bem pesado o maquinário naquela época. E quando eles rodavam ali, a gente tinha esse zoom perfeito.
Então, quando a gente for editar, ali eu vou mostrar no CapCut para vocês, mas a gente também tem esse mesmo efeito, só que num programa de edição, que a gente não precisa ter um maquinário sinistro de grande para conseguir realizar isso. E para quem quer algo muito, muito específico, tem diversos canais no YouTube, principalmente ensinando a fazer esse tipo de conteúdo, principalmente mais científico. Esse é um rapaz russo que ele é muito, muito bom, principalmente em animação, e ele criou, para quem é mais nerd, assim como eu, e conhece o GitHub, que é um repositório onde as pessoas colocam linhas de código, colocam aplicações inteiras. Então, é uma comunidade como se fosse uma rede social muito colaborativa, no sentido de produção mesmo. Então, por exemplo, esse rapaz aqui desenvolveu uma ferramenta que ela é bem chatinha de usar, mas ainda assim é possível para quem está muito animado. Então, ele criou uma forma da gente conseguir pegar alguns neurônios que ele já tinha modelado em 3D e fazer toda a parte de animação desses neurônios. Então, aqui ele ensina passo a passo. Por isso que não cabe eu pegar vocês e trazer para o CapCut da vida e fazer uma edição completinha assim, porque já tem muitos conteúdos que explicam bem melhor do que eu, com muito mais detalhe, para entender praticamente tudo ali daquele programa em específico. E vocês vão ver que tem uma infinidade de programas que a gente consegue fazer isso. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Mas aqui no final tem um bem legal. Aqui. Para quem trabalha com roedores, esse repositório aqui é um prato cheio, porque ele criou um repositório que ele tem praticamente um atlas do cérebro de ratos, que a gente consegue usar ele em animação. Eita. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Então, esse rapaz ele ensina todo o passo a passo de como fazer a instalação, como que a gente escolhe a região específica que a gente quer. Aqui. Então é tudo muito bem tabelado e depois que a gente consegue baixar é mais fácil de usar. Então ele explica tudo certinho no vídeo. E aqui eu tenho os links úteis que eu tinha comentado. Então eu tenho diversos bancos de vídeo. Então é só clicar que a gente é direcionado pro canal em específico ali. Que depois eu posso passar para vocês com certeza isso. Mas tem da Jove, tem daqui do Smart Biology, tem do Cortical Studios, então tem diversas produtoras que já têm conteúdos dos mais variados tipos, tá? E aqui também o banco de imagens, que a maioria já deve conhecer, o BioRender, o BioIcons. Então, com todo tipo de coisa, e muito fácil. Praticamente a gente tem que dar um clique e ele já entra na página de download e já salvou para a gente poder usar na nossa animação, no nosso vídeo ou em coisas do tipo, tá? Então, como eu tinha comentado, tem diversas ferramentas para a gente conseguir realizar isso. Então, a que eu recomendo, tá? Tanto para quem nunca mexeu em nada, tanto para quem já é experiente, é o CapCut, na versão gratuita mesmo, para vocês conseguirem realizar as coisas de vocês. Tem muita funcionalidade bem tranquila de usar, que é essa interface dele. Então, vamos pegar aquele vídeo que eu tinha feito. Cadê? Esse aqui. Vamos supor que eu quero produzir algo parecido com ele, só que eu também quero colocar uma imagem minha ou algo do tipo. Então eu só precisaria ou pegar meu procedimento, eu achei esse vídeo aqui da Jove, tá? Então, para a gente conseguir esse material, muita gente tem dificuldade para baixar ele. Então a gente só copia o link
tem diversos sites que a gente consegue baixar. Esse aqui é o que eu mais gosto, esse Download Bunny, que a gente simplesmente cola e coloca o CAPTCHA. E a gente já consegue fazer o download, sem anúncio, sem muita coisa. Será que eu estou errando o CAPTCHA? Hoje está difícil. Ah, esse vai. Ih, não foi. Tá me informando que o link está errado? Será que se eu pegar esse? Então, isso é muito comum, tá, gente? Vocês acham que vocês vão só sentar e produzir o material, mas tem coisa que simplesmente não funciona. Acreditem ou não, é muito normal. Será que outro vai? Vamos ver esse de mucosa. Meu Deus. Hum. 5. Vixe, hoje tá difícil. Enfim, temos outras ferramentas também, se vocês precisarem criar GIF ou algo do tipo. E, quem quiser também, a gente tem o Canva. Tanto para fazer a parte gráfica, de design ou algo, tanto com a produção de vídeo. Ele é muito, muito mais simples, mas mesmo assim ainda funciona, tá? E aqui eu tenho o Figma. O Figma a gente usa muito na indústria gráfica, e ele é gratuito. E a gente consegue pegar qualquer imagem do Google, colocar aqui, remover o fundo e fazer um corte ou algo do tipo. E todas essas que eu passei são gratuitas, tá? Então, deixa eu pegar mais uma aqui. Vamos ver se é o vídeo ou se é o meu link. Isso é quase um garimpo mesmo, tá? Vocês vão ter que perder um tempo para achar exatamente o que vocês querem, o que vocês precisam. E muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente precisa. Vamos ver. É pior que nem ele eu tô achando mais. Enfim, depois que vocês baixarem, ele vai estar aqui. Eu vou só pegar alguma coisa do meu Drive, só pra gente usar de exemplo, porque aquele link ali não tá funcionando. Só para vocês terem uma ideia, pra gente finalizar aquilo que eu comentei das camadas, tá? Ver se consigo um vídeo mais... Ah, foi. Então, para baixar o CapCut, é só entrar e fazer o download. O BioRender também tem diversos ícones. E vamos pegar alguma coisa do BioIcon. Tá? Então, eu já tenho meus dois aqui. E eu vou abrir o CapCut. Para a gente colocar os vídeos no CapCut em específico, a gente só dá o clique aqui, ou a gente só arrasta, e ele já vai estar aqui. Então, aqui embaixo, se vocês já brincaram, ou já utilizaram, ou já teve uma mãe, uma avó, que tinha aquelas câmeras de película, ou vocês utilizavam as câmeras de película, mas aqui é a mesma coisa praticamente. Então, a gente vai pegar o vídeo e colocar aqui. Ele só leva um pouquinho de tempo para importar, para jogar mesmo nessa linha do tempo. E depois a gente pode
fazer a manipulação dessa imagem. Ele só vai terminar de fazer a renderização dele ali. Quem tiver inseguro, se o caso o programa não vá rodar no computador de vocês, vocês podem usar no celular, é muito tranquilo também. Ele demora um pouquinho. Foi. E aqui, por exemplo, ele já consegue transcrever tudo o que eu falei. Se vocês precisarem fazer uma legenda ou algo do tipo, ele já está praticamente pronto. Porque esse vídeo aqui é o vídeo que eu tinha feito com o áudio ali que eu já tinha. Então, o áudio ele fica aqui na camada de baixo e a imagem na camada de cima. Então, quando eu entro aqui, eu vou aproximar com isso. Não sei se vocês conseguem observar, mas aqui embaixo eu tenho minha camada de áudio. Então, se eu preciso só de uma única parte do vídeo, eu jogo ele na minha timeline, corto onde eu quero, e depois eu extraio, tá? E o resto eu posso deletar. No caso, a parte de baixo aqui. Então a gente consegue ir fazendo esse tipo de coisa, principalmente com os elementos. Então, como se a gente fosse fazer um slide. Só que ao invés de fazer o slide, a gente vai importando esses elementos aqui para dentro. E depois vocês conseguem ir mudando cada ícone. Esse aqui eu tinha baixado. Pelo visto não foi. Eu vou tentar fazer do jeito que eu tinha comentado. Ele vem em SVG. Então vou fazer desse jeito. Pior que até meu navegador travou agora. Agora foi. Tá. Então vou pegar bem grosseiro mesmo, tá? Então, se vocês estiverem utilizando Mac ou Windows, se vocês apertarem o botão do Windows, o Shift e o S, ele já faz o print. Aí eu consigo ainda selecionar, ou arrastar e selecionar, ou simplesmente clicar, igual eu estou fazendo aqui, e fazer o download. Porque isso também vai acontecer durante o processo de edição de vocês. Vocês vão acabar lidando com diversos tipos de arquivo. Então, por exemplo, aquela hora que eu estava tentando baixar ali e colocar no CapCut, se vocês olharem aqui, ele está SVG. SVG seria um formato de vetor, que é um outro processamento gráfico. Mas para eu conseguir jogar ali, eu preciso de uma imagem mesmo. Eu preciso da imagem inteira. Então aqui, quando eu faço print, eu consigo ela em PNG. E aqui eu consigo, ou deveria conseguir, acho que por causa do Mac, eu não estava conseguindo ali. Mas se eu vim aqui, eu consigo só arrastar. E se eu jogo ela aqui na minha linha do tempo, eu consigo diminuir o tamanho dela. Aqui embaixo eu tenho todas as propriedades que eu vou conseguir mexer. Daqui para baixo não, por causa que é só o pago. Mas eu ainda consigo fazer as minhas animações. Então, se a gente fosse fazer naquele estilo do Attila, a gente poderia, por exemplo, se fosse esse elemento, eu vou estender ele aqui, mas eu quero que quando eu estivesse falando numa parte específica do vídeo, ele entrasse. Então, eu consigo aqui nessa aba pegar a parte ou de animação, então ele tem diversas animações prontas para você usar ali com ele. E na parte aqui dos ajustes, a gente tem o básico sobre correção de cor.
Então, se ele está mais amarelado, a gente consegue tirar um pouco do amarelo, a gente consegue aumentar um pouco a exposição dele, se a gente quer diminuir. Então, esse por aqui. Então, por exemplo, eu quero que meu vídeo comece bem mais escuro e, ao longo do tempo, quando eu estiver fazendo uma introdução, ele vá aumentando o brilho dele. Então, essa chave aqui, pequena, o nome dela chama Keyframe. Então, se a gente ativar ela e depois a gente percorrer, percebam que eu estou clicando no cursor e arrastando. E depois eu simplesmente vim e aumentar aqui, como eu já tinha clicado, quando eu iniciar o vídeo, ele vai fazer essa transição de brilho. Eu vou tirar o áudio aqui. Mas está vendo que ele está aumentando sozinho? Então ele já conseguiu configurar para fazer isso que eu tinha pré-programado. Isso funciona com tudo, tá? Quando a gente está falando de manipulação na edição. Isso funciona tanto para movimentação, tanto com efeitos de luz, tanto com áudio. Se uma hora a gente fala um áudio e ele está muito estourado, a gente consegue diminuir só naquele momento em específico. Só que é um trabalho mais detalhista que a gente tem que sentar e caçar com paciência. Mas tá longe de ser um bicho de 7 cabeças. Ele é bem mais simples do que a gente imagina. Então aqui de movimento, por exemplo. Aqui, ó, a parte de posição. Estão vendo? Se eu quero que no segundo 4, eu estou acompanhando por esse monitor aqui, por esse player, tá? Então aqui no segundo 4, vou avançar um pouquinho para o segundo 5. Então vamos supor que eu quero que essa molécula entre no segundo 5, porque eu falei sobre ela. Então eu vou aqui na aba de posição, eu aciono o keyframe nessa posição específica do quadro. E quando eu voltar lá para o início, ele já vai ter saído. Entende? Que é o mesmo princípio que o pessoal ali do Nerdologia estava utilizando. Se a gente voltar ali em cima... Vamos ver se ele volta. Então, se vocês... No início parece muito complexo. Só que se vocês verem tipo, passo a passo com calma, é só um cenário que ele está fazendo aquela transição do fundo e depois chega uma lupa. Aquela lupa, vocês percebem que ela vem de baixo para cima e de baixo para a direita, no caso. Então, isso a gente consegue lá naquela aba de posição. Só que embaixo da aba de posição, a gente tem a aba de rotação. E quando a gente combina os dois, a gente consegue esse tipo de efeito aqui. Lógico, é muito trabalhoso, mas vocês veem que o resultado é lindo. Tanto é que eles conseguiram patamares que antes era inalcançável a nível de divulgação. Mas, então, é isso, gente. Desculpa qualquer coisa, teve vários vídeos que não deu para abrir, mas se vocês quiserem, me mandem um alô ali no e-mail, tá? Ou me chamem ali também no grupo do PPG Geral e eu mando os links para vocês, que aqui tem diversos canais com diversos materiais, tanto de vídeo quanto de imagem, e alguns tutoriais básicos das ferramentas que eu mostrei para vocês. Fechou? Gabriel, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, por aceitar contribuir com esse momento de aprimoramento e por todo o conhecimento aqui compartilhado. Eu acredito que essas dicas tenham contribuído muito no momento que a gente precisa ali elaborar um vídeo, né, seja ele científico ou até mesmo de outra área. Eu acho que esclareceu algumas dúvidas aqui. No momento a gente não teve nenhuma dúvida no chat. Caso alguém tenha, se quiser mandar, podem ficar à vontade.
Muito obrigada, Gabriel. Nada, eu que agradeço. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa programação de hoje. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, em especial a professora Josiane de Campos, que esteve conosco aqui no início, e ao Gabriel, pelas contribuições tão ricas nesse tema de recursos para poder facilitar a comunicação científica com a sociedade. Lembrando que o evento ele continua amanhã, com novos temas e atividades, e os certificados eles serão disponibilizados via IVEN, uma semana após o nosso encontro. Então, nós liberamos aqui no chat a lista de presença. É necessário que vocês assinem essa lista, né, e que tenham também uma frequência superior a 75%. Amanhã nós teremos o encerramento do nosso encontro e amanhã nós também teremos o sorteio, né, da inscrição do próximo congresso da SBFIS, que será em 2026. Desde já agradeço a todos vocês, tenham um excelente final de dia e até amanhã. Muito obrigada.